Graças a Deus, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos na sua casa. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 11, irmão. Deus é um Deus de misericórdia e a sua grande misericórdia nos deu base, sustento, nos deu graça para estar aqui, segundo a sua boa e perfeita vontade. Diz assim a palavra de Deus. E disseram-lhe: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Amém, irmão? Do mesmo modo como ele subiu, ele virá. Podeis assentar, irmão. Eu sei que todos que estão aqui hoje são cristãos. Os que não são cristãos já são conhecedores da palavra de Deus. E sei também, irmão, que para muitos, principalmente na nossa geração, falar da volta de Jesus é como se estivesse falando de algo quase impossível, ou algo que talvez que seja só uma suposição, ou para muitas pessoas, olha como se a volta de Jesus fosse bem distante, anos à frente. Quando Jesus ressuscitou, que ele conversou com os discípulos, passou 40 dias convivendo, encontrando, dando instruções, e ele se ascende aos céus. Paulo fala que quando Jesus se ascendeu ao céu, mais de 500 pessoas estavam presentes. Agora, quando ele se ascende aos céus, os discípulos ficaram parados, olhando quando ele sumiu nas nuvens. 2 varões de branco se colocaram perto deles e fizeram essa pergunta: por que estáis olhando para cima? Do mesmo modo que vocês viste ele subir, ele voltará. Assim como foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como subiu. Eles estavam dizendo a eles o seguinte: olha para frente, começa a andar, porque ele vai voltar de novo. A esperança da igreja primitiva era essa volta. O alvo da igreja primitiva era a vinda de Jesus. E eles esperavam iminente. Eles aguardavam a volta de Jesus ainda na sua geração.
porque ele tinha pressa em cumprir aquilo a qual Cristo havia determinado. Cristo havia determinado. Vocês vê no versículo 8, Jesus disse: vocês vão ser minha testemunha em toda a terra, até os confins do mundo. E ouvindo esta palavra, os discípulos agora começam a buscar essa promessa para cumprir o mais rápido possível, porque sabia que era iminente a volta do Senhor. A igreja do primeiro século, que é a igreja dos apóstolos, que é da ascensão de Jesus até os 100 anos, o primeiro século, era uma igreja que ela esperava um Cristo naquele tempo. Esperava que Cristo voltaria para buscá-los, ou para resumir a história naquela época. E por isso ela acelerava o seu processo. A igreja do primeiro século enfrentou batalha de quando ela nasceu até quando morre o último apóstolo, que é João. Nero consegue fazer uma perseguição tão grande com os apóstolos que ele conseguiu matar Pedro e Paulo. Foi tão grande a perseguição contra os apóstolos que crente servia de lamparina para as ruas de Roma, para as ruas das cidades do primeiro século. Eles enchiam os crentes de óleo, betumava eles e colocava nós chamamos de fogueira, né? Colocava uma fogueira embaixo e como o pinche queima devagar, eles iam embebedado naquilo, eles iam queimando devagar ainda vivo, só para clarear as ruas, só para dar luz. Mas mesmo assim, eles tinham uma certeza. Que certeza eles tinham? A volta de Jesus. Então, quando a igreja finda os apóstolos, começa a era patrícia, ou para muitos os pais da igreja, que não foi diferente. Eles continuaram com a mesma forma do evangelho. Foi na época que surgiu muitos pregadores, Policarpo, Inácio, Eusébio e Agostinho, que morre em 400 e pouco, e surgiu muitos homens usados por Deus nessa época, que aumentaram o conhecimento, o pleno conhecimento do evangelho. Surgiu muitas heresias, mas a igreja tinha uma questão: a esperança deles era a volta de Jesus. Ele falou que voltaria. E nós estamos aguardando a sua volta, esperando esse retorno de Jesus. Quando a igreja passa o século 5 e 6, a igreja entra por um estado, é conhecido como a era das trevas da igreja. Surge o primeiro Papa, o Papa Leão I, que reivindicou a autoridade de Cristo para si. A palavra dele falada era a palavra de Deus. Ele falou, era a palavra de Deus. E surgem os primeiros papas da forma que nós conhecemos hoje. Mas nem só por isso, irmão, a igreja ela entrou num estado de anestésico, como se a igreja fosse esfriando, apagando, porque a igreja agora já estava rica, a igreja estava organizada, a igreja já tinha o papado, já tinha um governante, ela se dividia nesse período entre Roma e França, já tinha separado o catolicismo de Roma e o catolicismo a igreja católica do Egito, de Alexandria, e assim elas foram se separando, porém a igreja foi se afundando cada vez mais, a ponto da igreja ser necessário Deus levantar homens aqui e ali
para continuar com a chama do evangelho. Porque tem pessoas que acham que quando a igreja entrou no período das trevas, morreu-se todos os fiéis. Não, não morreu, não acabou os fiéis. Tinha pessoas que ainda criam. É por isso que eles foram juntando a cada dia, olhando e falando, não, a igreja está afundando, esfriando, apagando, vamos levantar. Surgiu os monges, surgiu as pessoas que iam para o deserto para se santificar. Foi neste momento que surgiu Lutero, porque Lutero era monge. Foi nesse momento que as pessoas começaram a se esconder para não pecar, porque buscava a santidade. Surgiu nesse mesmo ponto o legalismo, porque o legalismo vinha exatamente porque os homens não queriam pecar, queriam ir para o céu. Qual era o problema? A iminência da volta de Jesus. A iminência trazia na mente deles a necessidade de santificar a vida. E por isso esse processo de 1500, ali já num processo de separação do catolicismo e do protestantismo, e elas fazem essa cisão de separação, começa as guerras exatamente no período de trevas da igreja. A igreja começa, a própria igreja, a matar a própria igreja. Os papas mandavam matar pessoas. Antigamente a igreja era perseguida por reis, depois a própria igreja passou a perseguir a si própria, a matar a si próprio, com medo das pessoas tomar posse, ou seja, o papa assumia, e ele matava os seus concorrentes para poder não tomar a sua posição, ou para deixar a sua posição para alguém que ele conhecia ou queria. E essa questão cresce tanto, quando a igreja chega em 1800, 1900, século XIX, aí a igreja entra pela questão da razão, a igreja começa agora no iluminismo, a igreja começa agora exatamente o liberalismo, a igreja começa a observar que não precisa de Jesus, que nós somos homens bem formados. Mas olha para mim, irmão, em todo tempo tinha pessoas dizendo, ele foi, mas ele vai voltar. Ele foi, mas ele disse que voltaria. O que eu quero chegar com isso, irmão? A igreja agora, 2000 anos e pouco passou. A igreja permanece na terra. E a igreja contemporânea é uma igreja que não espera o Cristo. Não aguarda. Não pensa. Não elabora sobre essa questão. É uma igreja que a visão dela ficou tão fechada. No capítulo 24 de Mateus, versículo 12, diz: o aumento do pecado faz as pessoas esfriar, gelar. Em outra tradução diz: o pecado solto nas ruas faz as pessoas não pensar no cristianismo. Aí nós chegamos a um ponto seguinte: só interessa quando eu estou no templo. Depois que eu sair do templo, não interessa. As pessoas têm na mente humana que eles acham que agora não tem mais uma preocupação. Deixa eu dizer uma verdade para você que Paulo deixa claro. Vamos, João, abra a sua Bíblia no livro na carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 18. João 3,18 diz assim. João 2,18, irmão, 2,18. João 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. 1 João 2,18. Quebra não, bebê. Já é a última hora. Ouviste que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos. Já é? Quem escreveu? João. Século I.
1, João está dizendo, a última hora. A última hora aí não quer dizer tempo, mas quer dizer momento. João estava apontando para o futuro e dizendo, olha, ouviste que vem o anticristo também. Agora muitos anticristos têm surgido. Ou muito se faz anticristo, ou é anticristo. Nós estamos vivendo o tempo do cumprimento das profecias, esfriamento da igreja, igreja dividida, crentes sem compromisso, pessoas que não crê, está dentro da igreja, mas não crê no retorno de Jesus, pessoas que acham que Deus foi feito para ele, não ele feito por Deus, pessoas que acham que Deus é simplesmente um Deus que atende ele quando ele tem necessidade, então ele só vai lá quando precisa, só encosta quando precisa. Pessoas que vivem o seguinte, aqui dentro esfria a cabeça, tranquiliza, sai lá fora, volta para o pecado, volta para a prática, volta para o mal tranquilamente. Por quê? Porque vem na igreja, alivia, sai, volta para o mundo. Nós estamos vivendo a época do esfriamento da igreja. Igreja de Laodiceia, igreja que tem nome que vive, mas estáis, olha bem para mim, irmão, nome que vive, mas estáis morto. É esse tempo, irmão, o tempo que as pessoas pensam que está vivo, porque o evangelho hoje se resume a 4 paredes. Eu saí das 4 paredes, eu não tenho responsabilidade com a igreja, com o evangelho, com a palavra, com a verdade. Eu tenho nome de que vivo, mas estou morto. Não sou eu que estou dizendo isso. E Cristo coloca essa carta no final e diz que a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia vive os últimos tempos da igreja na terra. Uma igreja fiel e uma igreja infiel junto com as igrejas. Filhinho, muitos anticristos, as maiores leis, o Brasil, o mundo se prepara todos os dias para acabar com o evangelho, para destruir o cristianismo. Só isso? Não. A internet faz de tudo para apagar o brilho do evangelho. É pastores discutindo com outros pastores. É pastores derrubando a mensagem do outro pastor. É pastores derrubando o hino do cantor. É cantor falando mal dos pastores. É crente achando defeito em tal igreja. É igreja achando defeito em tal pastor. Pessoas que expõem caso de fofoca, de cristianismo nas redes sociais, tentando matar, apagar, abafar o evangelho. Tudo isso, irmão, é razões que muitos têm feito anticristianismo. Mas uma coisa eu sei. Sempre vai haver fiel na terra. Sempre vai haver homens de compromisso com a verdade. Eu não sei, você não sabe. Eu não vejo, você não vê. Nós não andamos e não estamos no mundo todo. Mas tem pessoas compromissadas com a verdade aqui dentro, ó. Ninguém sabe, mas tem muitos homens que o coração deles é voltado para o evangelho perfeito, santo e verdadeiro, no nome de Jesus. As pessoas podem fazer o que quiser, irmão. Ir aonde quiser. Mas sempre vai ter uma igreja fiel aqui, que está olhando para a eternidade. Que não importa ter dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro.
que não importa ficar ou não desempregado, não está nem aí se vai voltar a lei do aborto, ou se vai cair Lula, ou se vai sair ou não. Por quê? Porque ele tem uma razão interna dentro. O que vem meu vem de cima, o que vem para mim vem de lá. Estar lá, eu não estou aqui para morar e viver, eu estou aqui de passagem, estou aguardando outro lugar melhor e maior. A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Estou caminhando para uma linda cidade, e todos os dias eu dou um passo em direção a ela. Quem quiser retroceder, retroceda. Quem gosta de viver no pecado, satisfazendo dele, continue satisfazendo. A Bíblia diz que aquele que está em pecado, que continue pecando ainda. Quem gosta de viver de aparência, viva de aparência. Quem gosta de ser aparente só para agradar A e B, viva com a aparência de agradar. Mas a cada dia, eu dou um passo em direção àquilo a qual aceitei um dia em Cristo Jesus. Não é hora de plantarmos os nossos olhos na terra, irmão. Não é hora de estarmos olhando os acontecimentos, se nós estamos perdendo ou ganhando. Não. É hora de olhar sinais. É hora de olhar a hora certa. Qual é a hora certa? Está chegando o momento que a igreja vai sair da terra. Nós estamos agora mais perto da salvação do que quando aceitamos a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Nós estamos na caminhada, cada dia mais perto daquele que é verdadeiro e sincero. Se eu não parar, eu vou chegar lá em nome de Jesus Cristo, porque é Senhor, porque é Rei, porque Ele é o Senhor do universo. Ele merece toda honra e toda glória. Muitos param com fantasias, muitos param com entretenimento. O diabo é profissional, irmão, em fazer isso. Por que a igreja esfriou? De 500 à frente, a igreja entra na era das trevas. O povo olhou para a terra, começou a ver posição. Porque se eu tiver posição, porque se eu alcançar, começou a olhar o que tinha de bom, o que era, a posição era melhor, os status era melhor, e começou a observar isso, e começou a querer conquistar. Veio as guerras, veio as cruzadas de conquista. Por quê? Porque o islamismo tinha nascido quase junto com o cristianismo, e ao nascer ele alastrou muito rápido, conquistou Jerusalém, conquistou Damasco, conquistou a Síria, conquistou tudo ali em Jerusalém, e de repente levantam um papa e diz: não, peraí, vamos reconquistar tudo de novo, e começa a brigar por aquilo que está na terra. Olhe para mim, irmão. Nós estamos caminhando para uma linda cidade, e ela não é na terra, ela não é aqui, ela não está aqui. Nós não temos que matar as pessoas, nós não temos que crucificar ninguém, nós não temos que tirar a vida de ninguém. Eu não preciso passar por cima de ninguém, eu não preciso almejar derrubar alguém para ser alguém. Não, eu só preciso continuar andando e olhando para aquele que é o autor e consumador da chamada, em nome de Jesus. Abaixar carrace com doce, neguerrace com defá, lambascuri indekevion donehexfá. Eu não preciso manter uma esperança morta. Eu sei que nós construímos aqui, vivemos aqui, fazemos as coisas aqui, mas a esperança não está aqui. Nós não esperamos nada daqui. Nós não queremos que os prefeitos, os vereadores, os deputados nos amem. Não.
Nós não queremos que eles venham aqui e se bajulem. Não, não. Nós vamos continuar andando junto, pregando o evangelho. Mas nós queremos algo maior. E a minha cidade maior e melhor está na frente. E cada dia, um passo em direção a ela em nome de Jesus. A igreja tinha uma esperança. Eu tenho a mesma esperança. Quem quiser ficar, fique aí. Hebreus capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 10. Versículo 34 a seguir. 32, irmão. Vamos começar no 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição. O escritor da carta aos Hebreus estava lembrando eles do primórdio, quando eles aceitaram a fé, e o quanto eles tinham sofrido com isso. Olha para mim aqui, irmãos. Pensa em você. O quanto você já brigou contra o pecado até aqui? O quanto você já lutou para ser salvo? O quanto você já batalhou para não perder aquilo que Cristo colocou no seu coração? O quanto você já buscou a Deus dia e noite para não perder essa esperança que habita aqui? Versículo 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Talvez nós não. No Brasil não há muito sofrimento na questão do cristianismo, a nossa luta é mais espiritual mesmo. Mas tem muitos homens fora aí que já foram espancados e amarrados e trucidados e cortados. Muitos homens aí que sofrem para pregar o evangelho. E nós podemos nos associar com eles em coparticipação, porque o sofrimento deles também é a mesma caminhada. O nosso pode ser espiritual, o deles podem ser físicos, mas o nosso sofrimento continua passando a cada dia. O certo, irmão, no versículo 34 ele diz: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios. Tendes no céu uma possessão melhor aí? Tendo no céu uma possessão melhor aí? Sabe o que o escritor estava dizendo, irmão? Eu sei que vocês já perderam demais. Muitas vezes perderam os bens, perderam dinheiros, porque nesse tempo aqui as pessoas tomavam as terras daqueles que aceitavam a Cristo. Os pais deserdavam filhos. O Estado vinha e confiscava os bens daqueles que diziam que era cristão. E mesmo perdendo seus bens, eles tinham conhecimento. Eu sei que eu tenho algo melhor para a minha vida em nome de Jesus. Está vendo essa visão aqui, irmão? Que muitas pessoas têm hora que quando abarca dinheiro, acha que está abarcando o mundo e não pode soltar. Ei, um tempo para encostar perto do verdadeiro. Um tempo para dobrar o joelho e chorar perto de Cristo. Um tempo para poder buscar a face daquele que é sincero. Um tempo que eu vou tirar, largar tudo isso e lembrar, eu tenho algo maior e melhor. O que eu perco aqui não significa nada em referência. Por que tanta ganância em cima de pouca coisa, de miséria? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter dinheiro. Eu estou dizendo que o dinheiro não possa tirar Cristo da sua vida, irmão. Eu posso ser rico, mas viver como se não fosse, diz a Bíblia.
Como é viver como se não fosse? Eu tenho tempo para aquele que é verdadeiro, horas para orar, horas para buscar, horas para evangelizar. Não tenho vergonha de sair na rua, de andar com a Bíblia, de botar um folheto, de entregar um folheto, de olhar para uma pessoa e dizer: eu sou crente, sirvo a Deus, amo a Ele, sigo a Ele, aqui é passagem. O que ele está dizendo? Olha, porque também vos compadeceste dos que estavam na prisão, vocês se condoeram. Sabe o que é isso aí, irmão? Quando as pessoas eram presas, ninguém levava comida para eles. O Estado daquela época não mantinha eles. É por isso que Paulo fala: me traz a capa, os pergaminhos. Por quê? A capa porque eu estou passando frio. Porque aqui em Roma faz muito frio, traz a capa. Estava no inverno, traz a capa. Por quê? Porque aqui eles não vão me dar capa. O que era compadecer? Era que quando alguém estava preso, se a família dele já tinha sido sacrificada, então alguém se levantava para mantê-lo ele na prisão. Visita, comida, água, roupa, vida. Como também compadecer dos que estavam na prisão, e com gozo permitiste. Alegria. Quer tirar o que eu tenho? Tire. Só não vou deixar tirar a minha fé. Eu sempre falei para minha esposa: se for para ser rico e não ter tempo de dobrar o joelho, eu prefiro ser pobre e ter tempo de dobrar o joelho e orar todo dia. Eu prefiro ser pobre do que ser rico e não ter tempo de poder ler a palavra de Deus, de gozar de momentos específicos na terra. Por quê? Porque a minha esperança é que Ele está voltando. A minha esperança é que Ele está voltando. Versículo seguinte, irmão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não volte agora. Não desista agora da vossa fé. Olha a caminhada, o tanto que você caminhou. Não olha para o homem. Tem pessoa que não serve a Deus olhando para pessoas. Ah, porque eu conheci fulano que é assim. Ah, porque eu conheci um pastor que era dessa forma. Aí eu vi alguém, um pregador que era assim. Não faça isso. Olha simplesmente a grande recompensa que você tem. Não fale do outro, esqueça o outro. Não olhe para ele, olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele é real e verdadeiro. No texto meu diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, sabendo que vocês têm um galardão na glória. Há uma recompensa. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tende calma. Ah, pastor, está demorando, 2000 anos ele falou. Deixa eu dizer uma verdade para você: eu vou continuar caminhando até morrer. Se ele não voltar, mesmo assim eu vou ao encontro dele. Duas coisas acontecem: ou ele vem ao meu encontro, ou eu vou ao encontro dele. Mas certo é que nós vamos encontrar. Ou ele vem para encontrar conosco, ou eu vou ao encontro dele em nome de Jesus. Agora, deixar e voltar atrás, abandonar, não crer, deixar de crer naquele que é real, deixar de esperar a verdade para se ocupar com algo que é transitório, que é passageiro, que não vai permanecer para sempre. Deixar de esperar a verdade para se fingir de viver bem. Eu estava orando hoje aqui na igreja, e eu pensando a quantidade de pessoas que ainda vêm nos cultos, mas não espera Jesus mais.
não aguarda Ele. Sabe por quê, irmão? Quem aguarda, aguarda como a noiva aguarda o noivo. Aquela ansiedade, aquela vontade de vê-lo, aquele desejo de encontrar. Irmão, tem dia que eu acordo pela manhã pensando assim, rapaz, mas eu estou com tanta vontade de ver o céu sem ter visto ele, mas parece dar aquela ânsia tão grande, aquela vontade tão grande de chegar, de ver a eternidade, aquela vontade de ver Jesus, é tão tamanha que você fica pensando que o que Paulo fala, né? Mais bem-aventurado é aqueles que foram do que os que ficaram. Feliz aqueles que já partiram, porque já encontrou toda a promessa a qual foi prometido a eles. Já está livre do pecado e livre do mundo. Olhe para mim, irmão. Sabe essa ânsia? Muitas pessoas não têm ela mais. Tanto faz voltar ou não. Mas existe um grupo de pessoas que chora todos os dias para ficar firme aqui, dizendo: Jesus, volta. Nós precisamos do Senhor nessa jornada. Eu não sei quantos fiéis tem na terra, mas eu sei que tem muitas pessoas que aguardam a volta de Jesus Cristo, que espera o seu retorno. Versículo 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, e não está perto. Está perto. A igreja vai sair daqui, está perto. Quer multiplicar a ciência? Pode multiplicar a ciência. Quer criar inteligência artificial? Pode criar inteligência artificial. Quer fazer o que com crente? Pode fazer. Quer perseguir? Pode perseguir crente. Quer criar a lei do aborto? Cria. Crente não mata mesmo, então pode criar a lei do aborto. Quer soltar as drogas? Pode soltar droga. Pode dar droga para todo mundo. Por quê? Porque o fiel vai continuar aguardando naquele que é verdadeiro, que é sincero, que é honesto. Se fechar a porta da igreja, ela multiplica. Se matar os crentes, eles viram semente. Quer fazer o que com ela? Quer acabar? Procura acabar com ela. E você vai ver o resultado, o que acontece. Porque todos os fiéis da terra, quando você começa a espremê-lo, é pior. Porque quanto mais pesado é, mais perto de Jesus ele vai. E quanto mais perto de Jesus, mais poderoso ele fica. Em nome do Senhor. Versículo 38. Por quê, irmãos? Mas o justo, e se recuar, quem recua? Eu não. Não sou covarde. O justo viverá da... Então nós não vimos do que eles votam. Nós não vivemos do que eles predestinam. Quer criar miséria para eles? Cria miséria. Quer viver? Vivam. E nós vamos permanecer. Em nome de Jesus. Se não for preciso abrir o templo, nós vamos nos esconder, mas escondido vamos servir e adorar o nome do Senhor. E continuar aguardando a bem-aventurança. A esperança nossa está no céu. Se retrocedermos, Deus não tem prazer em nós. 39. Nós, porém, vamos? Não somos daqueles que retiram para, mas daqueles que crê. Eu sou daquele que crê para a salvação. Eu não sou daqueles que se largam, abandonam para a perdição. Eu sei que entre nós tem muitos escondidos, que não crê, que não espera. Mas também tem muitas pessoas aqui, irmão, que vão se arrastando, é difícil, é pesado, luta para manter a alma em pé, chora de dia, chora de noite, chora escondido em banheiro, ora dentro de empresa, entra dentro do banheiro da empresa, faz de conta que vai usar só para poder orar ao Senhor, levanta a mão, pede perdão ao Senhor, continua caminhando. Por quê?
Porque nós cremos que está perto. Mais um pouquinho de tempo, espera mais um pouquinho aí, aguarda, aquele que é nosso está voltando, aquele que pertence a nós está voltando, aquele que nos ama está voltando, aquele que nos escolheu está voltando, aquele que nos chamou está voltando, aquele que escreveu a palavra vem cumprir ela, aquele que vem buscar a igreja, vai buscar a igreja, ele está voltando. Espere mais um pouquinho, aguenta aí, tenha calma, ele vai voltar em nome de Jesus. Desistir por quê, irmão? Perder a salvação agora. Quanto mais passa o dia, mais perto estamos. Teve alguém que falou assim: não, eu vou nem que seja com o senhor. Eu falei: para onde você vai? Eu não vou não. Quer ir? Vai sozinho. Não, eu falei: não, quer ir? Vai só. Eu tenho outro caminho. Há 36 anos atrás, eu mudei de caminho. E continuo caminhando. Quem tem a mesma esperança, vamos colocar de pé e orar ao Senhor. Calma, irmão. Fica preocupado com a vida, do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Deus vai guardar os fiéis. E quando não caber nós no mundo, cabe no céu. Quando ninguém mais nos querer aqui, não tem problema. Jesus nos quer na eternidade. Nós não dependemos. Nós não dependemos de aprovação de A e B, não. Nós dependemos da volta de Jesus. Está faltando pouquinho. Aguenta a mão, que está faltando só mais um pouquinho. Deus, eu quero ir, Pai. Se o Senhor soubesse o tanto anseia minha alma por ver-te. Deus, eu quero alcançar, ó Pai, o céu. Apesar que cada dia mais apertado fica o caminho, mais estreito fica a porta. Não porque o Senhor estreita a porta, não, porque o diabo está apertando-nos no caminho. Mas é bom o diabo saber que nós não vamos desistir, nós não vamos recuar, nós não vamos parar, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular do barco, nós vamos ficar no barco, nós vamos permanecer, nós vamos continuar caminhando, e além de caminhar, vamos levar muitos quanto for possível. Chorogon Xergevion deixar me cássio nevar. Libasuiga nevion dome que yandessa. O conde chacandaicho no gol levar. No mochari condeicho rogna hasifa. E please no gol menegion defa la basugo. Deus, os fiéis da terra, Senhor, aguarda a volta de Jesus com as mãos erguidas. Ó Deus, eu sei que quanto mais aperta aqui, mais nós olhamos para aí. Quanto mais os homens espremem aqui, mais nós olhamos para a sua glória e aguardamos a tua volta. Deus, nós te amamos e vamos continuar esperando o Senhor. Em nome de Jesus.